Fala galera, beleza? Mais uma questão aqui da série do SSA, agora uma questão do SSA 3 de 2021, a questão 22. Já pausa o vídeo, tenta resolver e depois segue com a gente para a solução. Claro, não esquece de fortalecer aí o canal, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também com seus amigos e vamos lá para a solução. A questão diz assim: a formiga avelina partiu do vértice A do quadrado ABCD e chegou ao vértice C caminhando sobre os segmentos AG, GH e HC, cujas medidas podem ser observadas na figura ao lado. O seu amigo Belinho também partiu do vértice A, mas este chegou ao vértice C caminhando sobre os lados AB e BC. Considere raiz de 3 igual a 0,6. Então vamos lá. A formiga avelina, ela fez esse percurso aqui, certo? De AG, GH e HC. A formiga, o seu amigo, né? O Belinho, fez AB e BC, ou seja, chegaram no mesmo vértice, mas por caminhos diferentes. Observe que a distância percorrida pela primeira formiga, né, que é a avelina, a gente já consegue definir, porque a gente tem as medidas aqui, ó. Então ela percorreu 10 centímetros, mais 5, 15, mais 15, 30. Então, a avelina, 30 centímetros. Qual é o nosso objetivo aqui? É descobrir quanto Belinho percorreu, certo? Para isso, o que vai ser necessário? Que a gente consiga descobrir o lado do quadrado, né? Afirmado aqui no começo que isso é um quadrado. Então a gente vai ter que descobrir, ó, esse lado do quadrado. Então vamos atribuir uma variável, você pode chamar de x, a letra que você quiser, tá certo? Eu vou utilizar a letra L só por uma questão de costume, né? Quando a gente vai trabalhar aqui com o quadrado, né, o lado do quadrado, a gente acaba utilizando a letra L, mas se você usar aí um x, um a, um b, não vai fazer diferença. Como é que nós vamos fazer essa questão? Vou fazer aqui de uma forma um pouco mais simples. Você pode aqui sair fazendo várias vezes o teorema de Pitágoras, traçando vários triângulos. Por que eu digo que você pode? Porque lembrando que isso é um quadrado, então você tem ângulos aqui, ó, de 90 graus. Você está vendo aqui que você tem outro de 90 graus. Se você emendar aqui, você vai ter um triângulo retângulo. Se você emendar aqui, você vai ter outro. Então tem algumas formas de fazer. O que nós vamos fazer? Vamos procurar uma forma um pouco mais simples que dá para a gente fazer aqui, ó. Veja só. Primeira coisa é você entender o seguinte: quando você tem um quadrado, então vamos desenhar aqui um quadrado aqui do lado para a gente lembrar de uma propriedadezinha do quadrado, certo? Quando você tem um quadrado e você tem, por exemplo, você tem a diagonal desse quadrado, certo? A diagonal desse quadrado, vamos chamar essa diagonal, por exemplo, de Dzinho. Vamos colocar aqui um Dzinho, certo? Esse quadrado tem lado L e tem lado L. Toda diagonal do quadrado, ela é sempre calculada como L raiz de 2. Ou seja, se você conhecer o lado do quadrado, você conhece a diagonal. E vice-versa. Se você conhecer a diagonal, você conhece o lado. Você pode fazer essa demonstração por Pitágoras. Pode, por exemplo, lembrar que a diagonal do quadrado é bissetriz, então ela divide 90 em duas partes de 45. Então aqui é 45, aqui é 45. E aí você utiliza a relação de seno ou cosseno para chegar aqui, certo? Não vamos fazer isso aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí o que nós vamos fazer então? Se eu souber a diagonal desse quadrado, automaticamente eu consigo descobrir o lado. Mas você vai dizer, professor, mas colocar diagonal aqui vai dar trabalho porque eu não tenho. Mas olha que interessante, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse segmento HC e nós vamos traçar um segmento paralelo a HC, partindo aqui de G, ó. Então nós vamos traçar um segmento paralelo a ele, aqui partindo de G. E vamos traçar um segmento paralelo a HG, partindo aqui de C. Vamos supor aqui que eles se encontraram nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto F, só para deixar uma letra aqui. O que acontece? Como esse segmento HC é perpendicular a HG,
Quando eu traço o segmento aqui, ó, GF paralelo a HC, automaticamente ele também vai ser perpendicular a HG. Então, aqui também forma 90 graus, certo? E como esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, ou seja, são opostos, esse ângulo também é 90 graus, esse ângulo também é 90 graus. Então, nós temos um retângulo. Veja que nós temos um retângulo. E esse segmento aqui, ó, AF, ele, na verdade, se a gente colocar de A até G e esse segmento G até F, ele é um prolongamento do segmento AG, porque, ó, 90 graus, 180, então isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta, certo? Então, o que nós acabamos de fazer? Nós construímos esse retângulo. Então, aqui vai medir 15 e esse lado oposto vai medir 5, certo? E aí, professor, mas o que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer? Trace agora a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, ela vai sair do vértice A e vai tocar no vértice C. Olha o que você acabou de construir aqui, ó. Se você pegar A, C, F, você acabou de construir um triângulo retângulo, onde AC é a diagonal do quadrado, esse lado aqui é um cateto, que vai medir quanto? 25, e esse lado mede 5. Vamos pegar o seguinte, para ficar mais visual, vamos trazer esse triângulo aqui para o canto, vou fazer ele aqui pequeno, para a gente imaginar aquele mesmo triângulo retângulo que está ali, ó. Certo? Então, aquele triângulo que está ali, aqui é o nosso 90 graus, aqui mede 5, aqui vai medir quanto? 10 mais 15, é esse pedaço todo, 25. Isso aqui vai ser a diagonal do quadrado, que você pode usar a letra x, ou se você preferir, você já pode usar isso aqui, ó, L raiz de 2. Isso é a diagonal do quadrado, ó, L raiz de 2. Então, nós já vamos usar aqui L raiz de 2. Por que eu já vou usar L raiz de 2? Porque automaticamente eu já vou usar a variável L e já vou descobrir o valor do lado, certo? Se você usar, por exemplo, x, não vai ter problema, é só você substituir depois. Tendo triângulo retângulo, vamos aplicar Pitágoras, né? Então, L raiz de 2 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 5 ao quadrado mais 25 ao quadrado, certo? O quadrado de um produto, ou seja, o quadrado da multiplicação é o quadrado de um termo e o quadrado do outro. Então, vai ser o quadrado de L vezes o quadrado de uma raiz. Esse 2 viria aqui para dentro, raiz quadrada de 4 é 2. Ou, se você preferir, corta aqui as raízes, o resultado é 2. 5 ao quadrado vai dar 25. 25 ao quadrado dá 625. Então, aqui nós teríamos 2L ao quadrado, vai ser quanto? 650. Dividindo os dois lados por 2, né? Ou seja, divide aqui por 2, divide aqui por 2, você vai ter L ao quadrado igual a 325. Logo, o nosso L vai ser, então, a raiz quadrada de 325, certo? E aí, se você tem dificuldade em calcular a raiz quadrada desse número, eu te convido a assistir um vídeo que eu gravei aí, como encontrar raiz quadrada de número não exato, porque 325 não é um quadrado perfeito, certo? Então, nós vamos pegar aqui o 325 e nós vamos fatorar, certo? Vamos fazer aqui a fatoração por 5, lembrando que a fatoração tem que ser número primo, então por 5 vai dar 65, por 5 vai dar 13, 13 é primo, só divide por 13, vai dar 1. Como você quer raiz quadrada, você vai separar em pares iguais. Nesse caso, só tem um par aqui, ó, que é o 5. Desse 5, formou o par, você arranca um 5 daqui, ó. Se você fica com dúvida nisso aqui, de novo, assiste o vídeo aí que está no canal, que você vai entender bem direitinho o que eu estou fazendo aqui, certo? Então, arrancou aqui um 5. Significa dizer que isso aqui tem raiz, então sai da raiz. Isso aqui fica dentro da raiz. Ou seja, eu posso representar essa raiz
como 5 raiz quadrada de 13, certo? Só que, vamos apagar isso daqui. A questão diz para a gente que raiz de 13 é, na verdade, 3,6. Então, nós vamos escrever que isso aqui é 5 vezes 3,6. Ou seja, 5 vezes 3,6 dá 18 centímetros. Então, o lado mede, na verdade, 18 centímetros. Então, aqui é 18, aqui também é 18. Significa dizer, então, que o belinho, né, esse aqui, ó, ele percorreu quanto? Ele percorreu, na verdade, 18 mais 18, ou seja, 36 centímetros. E aí, é correto afirmar o quê? Que belinho percorreu 6 centímetros a mais que a Avelina. Resposta correta, letra C. Gostou? Já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!